Aderbal Freire, Lucélia Santos, Laura Cardoso. Então, né, hoje vamos ter um momento especial, apoteótico. Então vamos começar. Ele é um dos maiores diretores brasileiros de todos os tempos e veio falar sobre o Nelson aqui com a gente, Aderbal Freire Filho. Não sou isso que ele diz, não, tá? Aderbal, 100 anos do Nelson, você já montou Senhora dos Afogados. Eu vejo hoje, em 2012, o que é que o Nelson possibilita a um diretor, a um encenador? Como é que você vê hoje o Nelson? Olha, é pouco dizer que o Nelson é um clássico. Então, os clássicos, o que define, sobretudo, os clássicos? A sua perenidade, não é? A gente fala os clássicos gregos, ou os clássicos, enfim, de outras épocas. São aqueles textos, aqueles autores que chegaram até hoje. O Nelson é um clássico. Então, ele ele é perene. Há uma coisa do perene, especialmente no teatro, que é fantástico, e isso diferentemente de outras artes, e diferentemente, por exemplo, ainda na literatura de outros gêneros, do gênero narrativo, por exemplo, é que o teatro tem um tempo. O tempo do teatro é o presente, não é? O teatro é sempre no presente. Por exemplo, um exemplo fácil de dar, o Hamlet, por exemplo, é uma história que se passa na Dinamarca medieval. Se ela fosse um romance, era uma história que falaria de um príncipe dinamarquês da Idade Média e tal, e nos reportaria para o passado, enquanto a gente lia. No teatro, não é assim. A gente traz a Dinamarca medieval para hoje. Quer dizer, não estou falando aqui da necessidade de adaptar, da necessidade de botar o Hamlet andando de moto, do Hamlet motoqueiro ou motociclista. Não estou falando dessa necessidade. Ele pode estar vestido do jeito que tiver, mas o que a gente vai ver é o Hamlet na nossa frente vivo, hoje. Não vai ser um ator que vai dizer assim, aí ele disse ser ou não ser. Não, vai ser um ator que na nossa frente vai ter uma dúvida terrível sobre saber se é melhor morrer ou continuar vivo. E aí ele, nesse momento que a gente está vendo, ele vai dizer assim, ser ou não ser? A gente vai ver esse cara ter essa dúvida e vai ver ele dizer isso. Por isso que uma má montagem de Hamlet é que um ator, por exemplo, dirá assim, sério ou não sério? Aí ele está declamando, ele está transformando uma arte que é presente numa arte do passado. Ele está dizendo, foi assim que ele escreveu. Não foi assim que ninguém escreveu. Aquele cara está vivendo na minha frente. Eu estou vendo ele viver aquilo. Então, fiz esse exemplo para dizer que o teatro é uma arte do presente. E quando eu falei, e porque eu estava falando em tempo, dizendo que o Nelson Rodrigues é perene, ou seja, é de todos os tempos. Com a diferença de que outros autores de outros gêneros, que são de todos os tempos, mas mostram personagens que a gente conhece a história deles, ele era uma vez. O Nelson, o teatro, nos põe todos os personagens hoje, da nossa cara, vivendo o momento que a gente está vivendo. A palavra-chave do teatro é presente. Então o Nelson é um autor do presente. Eu acrescentaria, ele é perene e do presente.
Então esse autor é inesgotável. Por que você escolheu Senhora dos Afogados? Naquele momento, a Senhora dos Afogados, a peça, assim. Primeiro que eu gosto muito dessa peça. Eu acho essa peça extraordinária. Eu acho uma tragédia incrivelmente, com os personagens mostrando essa dimensão trágica do homem num grau altíssimo. Aí no Hamlet, por acaso bateu o Hamlet aqui, nem tinha pensado nele agora. Bateu assim, entrou, acho que eu vim ali, ele me pegou no caminho, disse: fala de mim, fala de mim. Ele diz uma hora para Ofélia que ele é capaz de atos e de ações, de ignomínias, de crueldades, de coisas, de poder de fazer coisas que ele não é capaz de imaginar. Eu não sou capaz de imaginar do que eu sou capaz de fazer. Ele diz. Essa é uma extraordinária definição da natureza humana. Então, os personagens de Senhora dos Afogados, a Moema, não é? Especialmente a filha, é capaz das maiores crueldades. Por exemplo, é a exposição de um ser humano no seu lado mais terrível, portanto maior, quer dizer, mais cruel. Eu digo isso, por exemplo, a gente pode pegar exemplos no dia a dia. O casal que matou seu filho em São Paulo e jogou pela janela jamais admitiria jamais era capaz de imaginar ser capaz desse ato. As pessoas diziam deles: são pessoas ótimas, são os meus vizinhos, gosto deles, colegas de trabalho. Não posso imaginar, nem ele. A moça que matou o pai, sei lá, as pessoas são capazes de ações que não são capazes de imaginar, como disse o Hamlet. Diz assim: eu sou capaz de ações que eu não sou capaz de imaginar. Ele não é capaz. Então, esse lado monstruoso, essa é uma das peças do Nelson em que isso é mais mostrado. Essa grandeza trágica, essa tragicidade do ser. E ao mesmo tempo, ele mostra isso, mostrando uma família, uma quantidade de personagens, com essa habilidade com que ele mostra a família, não é? Ele sabe mostrar, seja Doroteia, dizendo aquela família que tinha, das mulheres que tinham como é que ela chama? A náusea, e tal. E aqui tem essa família, a mãe, a filha, o filho, o noivo, e toda a situação que ele consegue armar a avó com a família, ela que mata a irmã afogada, que mata o noivo, que faz o irmão matar o noivo. Enfim, todas essas coisas têm um contexto, por outro lado, bem brasileiro. Uma peça dele que se passa à beira-mar. É a peça pernambucana dele, digamos, né? Se diz que é a peça pernambucana dele. Então, eu gostava muito dessa peça, por isso que eu escolhi. Assim, tendo que falar sobre o Nelson, assim, como é que você caracterizaria o autor, Nelson Rodrigues? Assim como... O que é o Nelson, né? Assim, dramaturgicamente? Eu acho que não vão acabar as teses sobre o Nelson. Eu acho que muito já se escreveu sobre o Nelson, muito já se diz, muito se dirá, muito se está dizendo aqui agora. E, no entanto, ele sempre terá aspectos a serem descobertos, porque ele é inesgotável. Tem umas coisas que eu gosto de chamar a atenção para ele, que são algumas coisas da minha observação pessoal. Assim,
Uma vez, numa livraria aqui no centro da cidade, aqui perto, na Rua do Carmo, aqui perto, eu entrei nos anos 70, peguei um livro e comecei a ler. Já me chamou a atenção o título. E comecei a ler e disse, esse é mais um personagem, mais um autor do Nelson Rodrigues, mais um pseudônimo do Nelson Rodrigues. Já tinha o Susana Flegs, aquilo e tal, eu disse, mas esse é mais um. E disse que incrível, eu acho que o livro chamava, esse que eu vi, talvez não tenha sido A Mulher Carioca aos 22 anos, pode ter sido Fêmeas e Santas. E fiquei lendo e tal. Ou Uma Mulher Mulher, um desses livros era, porque são todos do mesmo autor. Depois vi que não, que era mesmo um outro cara, chamava João de Minas, ou ao menos assinava João de Minas. Eu me apaixonei por esse cara, comprei aos poucos, durante, sei lá, ao longo de 10 anos, talvez, todos os romances que ele escreveu. Ele publicou entre 1929 e 1935. O primeiro livro que ele publicou chamava Jantando um Defunto. E eram umas crônicas que ele tinha publicado em jornal no Rio, esculhambando com a coluna Prestes, que era ali, né? Do Luiz Carlos Prestes. Então eu, querendo descobrir quem é esse cara, fiquei descobrindo, fui atrás do Prestes, vivo ainda e tal, e consegui falar com o Prestes. E o Prestes disse, esse cara é maravilhoso, conhecem dele, essas coisas dele são engraçadas, divertidíssimas. Ele esculhambava o Prestes, jantando um defunto, eram as tropas, comendo um cara, e ele dizia que o Prestes, eu só conhecia ele, me deu dicas, me deu pistas para eu descobrir. Anos depois eu descobri quem ele era, onde ele ainda estava vivo. Quando eu descobri, não mais, mas quando eu estava procurando, estava. E dele eu montei um romance chamado A Mulher Carioca aos 22 anos, primeiro que eu citei aqui. Pois bem, estou falando dessa história toda do João de Minas, que é esse autor, para dizer um outro detalhe que me parece interessante do Nelson. E é que o Nelson, quando surge, não é, digamos, é um fenômeno, mas não está nascendo assim, magicamente na pedra. Ele nasce num terreno que propicia esse nascimento. Eu gosto de chamar a atenção disso porque, assim, a última coisa que eu vou dizer do João de Minas é que eu, depois que conheci, comecei a procurar artigos de jornal dele, que ele escrevia muito. Ele escrevia no jornal do Rio, O País, que foi empastelado em 1930, quando ganhou a Revolução de 30. O Getúlio chegou ao poder, o País era da oposição a Getúlio, foi fechado. Então, eu achei crônicas desse cara, e uma deles, incrível, sobre o assassinato do irmão do Nelson Rodrigues, do Roberto Rodrigues, não é? Escrito pelo João de Minas. E você tem certeza que aquele texto é do Nelson Rodrigues, mas não é do João de Minas. Diz assim, com tanta gente imunda e não sei o que para morrer, vai morrer o doce Roberto. E diz, mas diz coisas, o jeito, o estilo é do Nelson Rodrigues. Um jornalista falando da morte do irmão do Nelson Rodrigues. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que tinha ali um tipo de comportamento, digamos, social, antes de artístico, que estava tomando aqueles temas que geravam um certo, digamos, o alicerce desse estilo. Por exemplo, estava sendo a época do surgimento da cidade, começo do século XX. O campo ainda era muito forte. O crescimento das cidades, a cidade vista como bordel. A identificação de cidade com bordel é fortíssima nesse primeiro momento. O surgimento de alguns autores com um tema, digamos, entre aspas, pornográfico. A
cidade como bordel, como seria assim? Olha, é uma tese sociológica de ver o começo da cidade e toda a, digamos, não é permissividade, mas o fato da convivência, da organização social de uma cidade, diferentemente do campo, as distâncias que se mantêm, os clãs, toda a organização do campo, ele é muito menos promíscuo. E a organização da cidade é promíscua. As pessoas convivendo em ambientes que aproximam elas de um jeito, digamos que para a visão daquele momento, era promíscua. Então isso dá uma interpretação da cidade como bordel. Quer dizer, é nesse tempo também que surge, então, o que eu quero dizer, essa literatura de outros caras da época. Olha aqui, que a memória ajude. Que tem um pouco essa temática que o Nelson depois desenvolve. O próprio João de Minas. Eu falei um nome de livros dele aqui, Fêmeas e Santas, Uma Mulher, Prostituta do Céu. A Prostituta do Céu, a primeira parte, se passa em Ouro Preto. É a história de uma prostituta de Ouro Preto. E a segunda parte no céu. E é Deus mostrando o céu para a prostituta, é engraçadíssimo, ele fica andando com a prostituta e mostrando. Aí diz, ali tem uns poetas, aí está falando Dante, Homero, estão todos conversando, e ela chega, Camões, e Deus fica passeando com ela e mostrando as pessoas no céu. Então, olha só, estou mostrando esses autores. Quero dizer com isso que isso não diminui o Nelson Rodrigues. Então o Nelson Rodrigues não é o único. O Nelson Rodrigues é o gênio dessa geração. Mas o gênio é, digamos, uma expressão máxima de um contexto. Não pode nascer do nada. Não nasce do nada. Ele nasce de um contexto. E aí, naquele momento, existiu isso no Brasil, esse contexto. Eu vejo isso pouco falado, quando eu disse muito esse falado, Nelson, chama atenção para isso. Se a gente for olhar a literatura brasileira da primeira parte, da primeira metade do século XX, vai encontrar essas figuras. O João de Minas teve reeditado recentemente A Mulher Carioca, pela editora Dantes, talvez você ainda encontre. Mas ele é um cara louco, ele parou de escrever em 35, daí que era toda a dificuldade de investigá-lo, porque ele morreu em 35 ou 36. Mas não, ele morreu em 84. E aí eu descobri 1000 fontes depois e tal, e ele se isolou e criou uma igreja que chamou de Comunismo Cristão Científico. A Igreja Comunista Cristã Científica. E a única coisa que ele publicou depois disso foi a Bíblia da Igreja Comunista Cristã Científica, que tem desde preceitos, rezas, até receita de sopa comunista cristã científica. Entendeu? Então, essa figura é uma contemporânea. Esse ponto é bem interessante, essa virada do autor, né, de fundar a igreja, de escrever essa Bíblia. Eu sempre pergunto assim, a família do Nelson, né, a mãe do Nelson, era evangélica. Será que tem alguma... esse fato, assim, não, eu digo assim, do ser evangélico, uma influência em toda essa característica da obra do Nelson? Eu não vejo não, Ernest. Sim, vejo sim, ele, isso sim, ele provocar o espírito religioso. Sim, exatamente por isso. Exatamente, a mãe dele inversamente, pode ser. Ele está sempre provocando, dizendo que na nossa família, a família de Senhora dos Afogados também, há 300 anos, que não lembro mais qual era a história,
Eu sei que tanto que o nosso cenário tinha no fundo um barco abraçado assim por um monstro marinho, era um telão que a gente usava no fundo. Tinha outra ocasião mostrava imagens. Eu lembro da estreia de Senhor dos Afogados, eu assisti e a esposa do Nelson estava lá. Exatamente. E a Gisele ficava nua no filme. E ela estava completamente contra. Você não pode ficar nua, eu vou falar com a Derval. Curioso, né? É esse mesmo. Porque assim, a filha, para quem não lembra a história de Senhora dos Afogados, a filha que é apaixonada pelo pai e que no caminho para conquistar o pai mata a irmã, mata a mãe, mata o noivo, direto ou indiretamente, corta as mãos da mãe, enfim, faz tudo para ficar com o pai. Pois bem, então é essa filha fascinada, louca pelo pai e que quer ficar com o pai. E aí finalmente ela fica só com o pai e o pai morre. Então ela, nesse momento que ela fica só tem ela e o pai, ela tira a roupa naturalmente. Parece que o Nelson está dizendo, ela tira a roupa, né? Era, por exemplo, para gente natural esse desnudamento. Não tinha nenhuma, digamos, imoralidade a mais. Não era mais imoral do que matar o pai e a mãe. O pai não. Do que matar a mãe, os irmãos, a irmã, o noivo. Não era mais imoral do que isso. Desnudar-se e mostrar-se nua e linda para o pai, a quem ela ofereceu tudo, para oferecer-se a si própria. Era a coisa mais natural. Mas o que é curioso, né? Quer dizer, dessa, digamos, moralidade que admitiu tudo, mas a nudez não. Mas eu entendo, acho que era assim mesmo, ela ficou mesmo contra esses, que não era para ser. Uma época, eu achava que devia existir uma companhia oficial, pública, chamada qualquer coisa como Companhia Rodriguiana. Assim como a Inglaterra tem a Royal Shakespeare Company, que monta o Shakespeare permanentemente. E se você vê o programa de qualquer montagem da Royal Shakespeare, você tem... A Lucélia, estava conversando com ela, ela até vai falar aqui que ela tem a intenção de criar uma escola, vamos dizer assim, estudando Nelson Rodrigues com várias disciplinas. Mas depois a gente vai falar um pouco. Maravilha, é ótima essa iniciativa. Então essa companhia, da Companhia Royal Shakespeare, tem assim, o nome dos membros, o primeiro nome é a rainha. A rainha é a patrona, tal, e vem vindo, então todos os até todos, o mais humilde servidor daquele teatro. Bom, então você vê que o Brasil tinha que ter uma companhia rodriguiana, que montasse o Nelson Rodrigues todo o tempo, sem parar. Um tempo da minha juventude me deu vontade de me dedicar a montar Nelson Rodrigues. Montar. Todas as peças são boas. Eu um tempo comecei a ensaiar a Doroteia, com a Maria Alice Vergueiro, a Beth Goulart, a Susana Saldanha, a Thelma Heston. Estou falando do fim dos anos 70, começo dos 80 ou mais, não me lembro mais. E que a gente não montou. Sei lá, todas as peças são excelentes. Anjo Negro, não sei qual mais. A melhor é a que eu leio, quando você está lendo, isso é ótimo e tal. Você chegou a ter, ou percebia, algum preconceito ao Nelson naquele período que ele se intitulava o reacionário, naquele período que ele defendia, né, os militares? Claro que sim, muito preconceito. Eu me lembro que nos anos 70, eu comecei a dirigir teatro em 72. Eu cheguei no Rio em 70. Eu não sou do Rio, quer dizer, eu morei aqui 60, 61, 62, depois eu fui embora. 60, 61 eu tentando fazer teatro e enquanto isso fazendo outras coisas, fui técnico em prospecção de petróleo, fui vendedor de móveis de aço, fui, enfim, locutor de rádio.
Umas coisas assim, enquanto não fazia teatro. Depois voltei para a minha cidade, que era Fortaleza, fiz direito e voltei definitivamente em 70. E comecei a dirigir em 72. Mas em 70 comecei a trabalhar como ator, que é o que eu fazia antes. E nos anos 70, o Nelson era realmente visto era patrulhadíssimo, era visto com maus olhos, porque ele, que tinha o filho preso, enfim, e por manter amizade com alguns militares e tentar fazer alguma coisa pela liberdade do filho, e por escrever umas coisas como o Reacionário, e falar dos padres de passeata, e tantas coisas, ele realmente tinha lá uma espécie de um índex que não permitia montar Nelson Rodrigues. Eu me lembro que eu quis fazer Nelson Rodrigues nessa época, Doroteia até, e outra montagem antes daquela, e as pessoas viam com maus olhos. Eu digo que agora, dia desses, eu escrevi um artigo sobre isso, dizendo assim: eu discordo muito dos artistas tais, tais e tais, politicamente, mas não tenho nada contra eles artisticamente. Eu admiro muito artisticamente. Posso até dar os nomes. Eu não gosto das coisas que escrevem Jabor, o Paulo Ribeiro e Ferreira Goulart, por exemplo. Mas eu acho Ferreira Goulart o maior poeta do Brasil. Acho extraordinário, acho um gênio, uma força poética extraordinária, mas não gosto dos artigos políticos dele, acho até tolos. O Jabor também, mas acho um cineasta brilhante. E o João Baldo, um dos meus livros preferidos do romance brasileiro, é O Povo Brasileiro, mas também não gosto. Então, eu acho que eu sou capaz de diferenciar e achava isso. Nos anos 70 não se podia. Eu me lembro que eu fiz uma peça, nos anos 70, que uma repórter veio me entrevistar, e era uma peça que todo mundo falou do valor dela de protesto da peça. E eu falei da estética, de que eu estava dando àquela peça tais e tais recursos de linguagem para que aquilo acontecesse. Ela ficou puta comigo. E na matéria que publicou no jornal tinha assim, a entrevista dos outros, e dizia assim: Aderbal quer falar de estética. Uma frasezinha que se eu quisesse falar só de política como ela, eu tinha de ser deputado, não diretor de teatro. Eu tinha de ser político. Eu sou diretor de teatro. Claro que eu sou um cara politicamente comprometido, mas para que a minha peça, politicamente comprometida, tivesse eficácia, era preciso que ela fosse teatralmente, artisticamente muito bem feita. E era que eu me dedicava. Curiosamente, pouco depois, quer dizer, quase que essa mesma voz, quando eu falava em fazer um teatro político, quando a gente passou a olhar teatro político como uma coisa horrível, e eu fiz O Tiro que Mudou a História no Palácio do Catete, e disse assim, eu tinha um grupo, chamava Centro de Construção e Demolição do Espetáculo, e dizia que eu queria ter um núcleo dentro do centro só de estudo de teatro político. E aí um jornalista fez uma página sobre isso, em que todo mundo me esculhambou porque eu queria fazer teatro político. Eu disse, engraçado, há poucos anos atrás eu falei de estética e as pessoas me esculhambaram porque eu falei de estética. E agora eu falo de política, as pessoas me esculhambam porque eu falo de política. É porque para mim as duas coisas eram juntas. É uma ética e uma estética, e elas duas têm a ver. Eu tenho que fazer política sempre no teatro que eu quero fazer, mas eu tenho que fazer teatro. Minha paixão é o teatro, eu sou apaixonado pelo teatro, eu não sou um político, eu sou um artista de teatro. Então, isso é muito forte. Tem até uma coisa assim, por exemplo, um outro artista, o Nelson então teve isso. Como outro artista que hoje também já é admirado no mundo inteiro, e que também nessa época, um artista argentino, não de teatro, era odiado porque era considerado um cara de direita, que é o Borges. O Borges, que era um antiperonista ferrenho, também não se podia falar por causa das posições políticas do Borges e tal. Um gênio, Borges. Então, claro
que era ruim. Por exemplo, você queria fazer o Nelson Rodrigues e existia essa... isso assim. Felizmente, hoje isso não existe mais, porque ele é um gênio, ele é um autor até, digamos, politicamente, extraordinariamente progressista, como temática, como conteúdo e como forma. A forma dele é revolucionária até hoje. O Aderbal vai estrear quinta-feira, né, com um novo autor, não vamos dizer novo, né, mas um autor brasileiro talvez mais firme no momento, que é o Nilton Moreno, né, Jacinta, com André Beltrão, Ísio Guelma, Gilray Coutinho, Rodrigo França, José Mauro Brandt e Augusto Madeira. Então é uma chance de ver, agora falando do Nelson, né, perene Nelson, como a Aderbal falou, e ver mais uma obra também do Nilton Moreno. Quinta-feira. Por isso que o Aderbal ainda vai para o ensaio e a gente tem que terminar, né? É isso. Quando ela me chamou, eu tinha estreia prevista para o dia 1º de novembro. Isso deve ter sido aí por volta de agosto. E eu disse, olha, até 10 de novembro não conte comigo, porque eu vou estrear no dia 1º, os meus 10 dias vão estar, assim, antes, então pior ainda, antes da estreia. Acontece, como acontece com frequência no teatro, que a estreia passou para o dia 15, que é depois de amanhã. Então eu estou em cima, saí de lá, fiquei trabalhando até agora, corri para vir aqui e vou correr para voltar. Foi uma pena danada de perder a Laura e a Lucélia, queria ouvi-las, enfim, mas estou em cima de uma estreia, tenho que correr lá ainda. Hoje a gente vai até fazer um espetáculo bem aberto, hoje e amanhã, amanhã quem quiser ir, tem um ensaio aberto, às 9 horas no Poeira. E amanhã continua aqui, não, né? Não, hoje é o último dia. Ah, tá. Enfim, então tenho que correr, daqui a dar um cortezinho hoje antes do ensaio correndo. Enfim, é isso. E agora, né, a atriz que mais filmes fez do Nelson Rodrigues, fez uma minissérie na televisão, né? Lucélia Santos. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos aproveitar ao máximo nossa energia juntos aqui. Temos pouco tempo. Eu estou à disposição de vocês para responder o que vocês quiserem perguntar. E, enfim, vamos deixar ele introduzir o tema, mas ao invés de eu ficar falando, tem tantos milhões de coisas que a gente pode falar sobre Nelson Rodrigues, é interessante a gente tentar saciar os interesses objetivos de vocês, ou seja, vocês fazerem perguntas que possam atender a algum nível de compreensão sobre ele, que eu possa colaborar para isso. Lucélia, como descobriu o Nelson Rodrigues e como Nelson Rodrigues te descobriu? Eu sempre tive interesse pelo Nelson. Eu comecei a estudar teatro aos 14 anos. Eu estreiei no teatro aos 14 anos. Fui aluna do Eugênio Kuznets, onde eu estudei o método de Stanislavski em São Paulo, na União Cultural Brasil-Rússia. E já naquele momento, o que me chamou a atenção foi um pôster que tinha no Teatro Paiol, em São Paulo, um pôster enorme, bonitinha, mas ordinária. Aí eu fiquei fascinada com esse nome. Eu falei, que título absolutamente extraordinário. Eu era menina. Aí eu digo, eu quero ver isso. O que é isso? Eu passava na porta do Teatro Paiol todo dia quando eu ia para o meu teatro, que eu estava em cartaz ali, perto da Rua Major Sertório, no Teatro Sesc Anchieta, que está lá até hoje o Anchieta. Só que agora é Sesc Anchieta, antes era só Teatro Anchieta, e foi lá que eu estreiei. Eu fazia uma peça infantil chamada Dom Chicote Mulamanca e seu fiel companheiro Zé Chupança. E estava em cartaz à noite a Capital Federal, dirigida
pelo Flávio Rangel, de Arthur Azevedo, a peça, um musical com a Sueli Franco, Carlos Alberto Richelli, era uma produção fantástica que eu assisti umas 18 vezes. Aí eu queria mesmo era ver Bonitinha Mas Ordinária, porque eu não podia imaginar que fosse uma peça de teatro. Da Miriam Meller. Com a Miriam Meller. A produção da Miriam Meller com que eu viajei ontem na ponte aérea. E eu achei, e eu não podia entrar. Eu tentei comprar o ingresso, eu queria saber o que estava acontecendo ali dentro. Porque Bonitinho Mas Ordinário, o que pode ser isso? Foi a primeira vez que o Nelson Rodrigues me atraiu. Foi pelo título. E eu não consegui ver a peça, porque eu era menor de idade e eu não podia entrar de jeito nenhum no teatro. Aí aquilo aguçou ainda mais a minha curiosidade. O que será isso que eu não posso ver? Não vi Bonitinha Mas Ordinário com a Miriam Meller, mas foi a minha primeira conexão com o Nelson Rodrigues. Continuei fazendo teatro e aí sim eu me dediquei a estudar os textos dele. Aí eu fui lendo aos poucos a obra dele e quanto mais eu ia me imbuindo do espírito de ser atriz, mais eu me aproximava do Nelson, por causa da qualidade da dramaturgia, da literatura que ele pratica. Daí estudei e acabei fazendo teatro, cinema e televisão e acabei estreando assim. Aí como o Nelson me descobriu? Na Escrava Isaura. Porque era minha estreia como atriz na televisão, eu tinha 19 anos e ele era apaixonado pela Escrava Isaura. Ele via Escrava Isaura e ligava toda noite para o Gilberto Braga para encher o saco do Gilberto Braga, porque ele queria saber o que ia acontecer com a escrava. Ele era fascinado, ele queria saber antes, ele queria dar piteco. E ele conversava com o Nelson e aí ele se apaixonou por mim. Ele escrevia no jornal coisas lindas sobre mim, na Isaura. Até então nunca nos tínhamos visto pessoalmente. Aí a vida se encarregou de fazer com que eu fosse fazer Bonitinha Mas Ordinária no cinema. Eu recebi o roteiro do Brás Chidiac e quando eu li o roteiro eu desconfiei que eu não tivesse as qualidades para fazer o papel. Não era a obra original, àquela altura eu acho que eu nem tinha lido a obra original. Não era a obra original, era uma adaptação para o cinema, que é o filme que vocês viram, e era forte para Chuchu. Agora eu falei igual o personagem Nelson Rodrigues. Forte para Chuchu. Viu, Célia? Aquela cena famosa, 30 segundos. Assim. Todo mundo já viu essa cena. Essa cena é do Canal Brasil, eles passam toda noite. Eles deviam me pagar um royalty. Eles passam toda noite essa cena, é uma coisa impressionante. Olha aí, rapaziada, o almoço tá na mesa. Papai é rico, papai dá dinheiro. Papai dá dinheiro. Beija o negro. Tu me acha negro? Então me xinga de negro. Me xinga. Eu dou dinheiro. Negro. Negro. Eu não sou negro. É forte pra caramba. Eu achei que eu não ia ter condição emocional de fazer o filme e quase não fiz. Na verdade, eu fazia novela uma atrás da outra, era a estrela máxima das novelas, dos personagens de heroína romântica da TV Globo. E aí eu tava estrelando o Água Viva, do Gilberto Braga. E eu fazia no teatro a peça do Oduvaldo Viana Filha, Rasga Coração. Era a estreia nacional do Rasga Coração depois da censura. E aí foi o Hector Babenco, que era muito amigo do Johnny, com quem eu era casada na época, e que era o grande cineasta, o Hector Babenco, vocês todos conhecem. E era muito amigo do Johnny. Eu falei, Hector, eu não sei se eu faço esse filme. Ele disse assim, o que você quer? Ficar fazendo eternamente essas personagens românticas, essas personagens assépticas, protegidas pelo globo de cristal, que é a telenovela? Ou você quer ser uma atriz? E eu estava louca para fazer cinema. Aí eu aceitei fazer, empurrada pelas palavras do Babenco. E na verdade quem fez com que eu tivesse caráter para fazer foi o próprio Nelson Rodrigues, que me infernizou a vida. Ele me ligava toda noite de madrugada para perguntar com aquela voz típica assim, como foi a curra hoje? Isso foi a maior direção que eu tive na minha vida. Eu tinha um medo doido dele e ele ligava e não me largava e falava horas e sempre de madrugada. O Nelson Rodrigues Filho é testemunho. Eu suava frio.
eu dizia assim, seu Nelson, eu preciso dormir. Eu tinha que acordar cedo para filmar, para gravar. E ele ficava horas falando. Ele adorava conversar. E aquilo foi me dando um fogo, porque eu tinha que enfrentar a cena e as falas do Nelson de madrugada, me cobrando. E ele dizia, o ator tem que ter caráter. Você escolheu essa profissão, você não foi obrigada a ser atriz. Se você escolheu, faça, com coragem. Ele disse assim, para ser ator, você tem que ter caráter, você tem que aprender a pular do último trampolim, de cabeça e com uma venda nos olhos. Senão não vale a pena sair dessa profissão para outra. Então isso é uma coisa que eu guardei para o resto da minha vida. Isso é um divisor de águas na vida de qualquer ator. Se você não tem o caráter de enfrentar situações de perigo, de risco, ou que te tiram da sua zona de conforto, muda de profissão. O fato é que poucos atores encaram esses desafios, porque dói muito, não é uma coisa que você faz levianamente. Mas isso marcou minha vida, o meu encontro com o Nelson marcou minha vida, o meu caráter, o meu temperamento de atriz. E aí eu tenho uma profunda identidade com ele, porque eu também nunca gostei de personagens que sejam mornos. Eu sempre juntei a fala do Nelson com a fala do Stanislavski, do Kuznets, que me ensinava no teatro. Um ator não pode estar em cena sem uma atitude cênica. Esse assim, no palco, tá? Por que procurar um botão perdido se você pode procurar o amor perdido? Então o ator tem que ter sempre uma atitude de aprofundamento e um olhar que te conduza a uma esfera mágica que é a atuação. Senão, não vale a pena. O palco não é teu lugar também. Se não tem esse vigor, é melhor procurar outra profissão. Eu desencorajo muitas pessoas que querem ser atores, porque é uma profissão que é uma profissão, apesar das pessoas hoje em dia não considerarem mais isso. Não é qualquer pessoa que pode ser ator. Não é para qualquer pessoa que tem vocação. Não é qualquer um que tem as condições de ser ator. Tem que juntar um temperamento artístico com uma veia artística, com uma vocação, uma dedicação absoluta. Absoluta. É das profissões que mais exigem de um ser humano. Você tem que se treinar. Você tem que treinar seu corpo, a sua fala, a sua voz, a sua energia, o seu caráter, a sua mente, a sua alma. Você tem que realmente ralar. Não é uma coisa que as pessoas acham que é assim, eu sou bonita, vou pintar meu cabelo amanhã, vou ficar melhor ainda. E aí eu posso ir lá e ser ator. Não é verdade. Isso é uma grande ilusão inventada pela televisão. Porque a televisão facilitou o caminho para que as pessoas fossem se desenergizando. Por quê? Você não precisa de atitude na televisão. Porque você não precisa do corpo inteiro na televisão. Na televisão, as pessoas trabalham do umbigo para cima. Mesmo quando você está em plano geral, eu acho que até na televisão, mas isso não é comprovado, no palco é. Se você não tem a energia circulando que vai da unhinha do teu dedinho mindinho até o teu último fio de cabelo, um espectador, isso é uma crença do Stanislavski, um espectador mais atento vai perceber que você não está em cena. Tem alguma coisa sua em cena, mas você não está em cena. Então, eu acho que na televisão quando você está num plano fechado, você não precisa ter voz, porque bota no microfone, você pode falar aqui assim, você vai. Hoje no palco, os atores falam teatro, estão falando assim. Às vezes aí viu. Eu disse, não trouxe. Não entendi. E você não entende o que os atores falam, porque os atores não conseguem mais falar uma fala com uma respiração, com vírgula, com um ponto final, entendeu? Então eu acho que realmente a gente tinha que botar os carros nos trilhos. E quem ensina isso a um ator? Nelson Rodrigues. Por quê? Porque ele é o grande escritor da língua. Ele é o cara que escreve com métrica. Todo mundo na escola adora estudar Shakespeare. Por que o Shakespeare é o Shakespeare? E o Nelson Rodrigues não é ainda tão conhecido como Shakespeare? Porque a língua inglesa é muito mais falada no mundo que o português. 2, porque os ingleses respeitam e valorizam terrivelmente a sua cultura. Essa é a diferença do Shakespeare para o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é tão importante quanto Shakespeare.
E para nós brasileiros, que nascemos expressando a nossa dor, a nossa alma, a nossa respiração, a nossa transpiração em português, é bom que se faça e que se aprenda a fazer teatro com o Nelson Rodrigues, que é da maneira em português. Entende? Então, claro, eu adoro Shakespeare, quero fazer também. Mas primeiro, na escola, você tem que se formar fazendo... Você fez Sonhos de uma Noite de Verão. Sonhos de uma Noite de Verão, você fez. Fiz, mas eu quero fazer muito mais. Quer dizer, eu quero fazer outras peças. Mas eu antes quero fazer muito Nelson Rodrigues. E acho que os atores da escola, isso para tu que é expert, os atores têm que... Eu acho que se eu tivesse uma escola, os atores tinham que me apresentar, antes de receber o diploma, 3 personagens de Nelson Rodrigues na prova final. Para eu ver se ele está realmente preparado para ser ator. Porque tem mesmo uma métrica, tem uma forma de falar. Você vê isso, eu vejo isso agora na falecida. Como é difícil os atores entrarem nessa métrica. Por quê? Porque é muito fácil. No fundo, é só você falar o que está escrito. E a gente se desabitua como ator a fazer direito o que está no papel escrito, porque a gente não tem tanta boa literatura e tão boa dramaturgia sempre. Então, a falta de hábito de ter dramaturgia de ponta é que faz com que a gente tenha a preguiça de não ser respeitoso ao texto. É uma opinião minha como atriz. Então, eu acho que quem dá tudo de bandeja e não precisa mudar nada, ao contrário, é só sentar e decorar, é o Nelson Rodrigues pro ator. E é difícil. Você falou, né, antes de começar, que tem a vontade de realmente fazer mais que um curso, né, uma formação rodriguiana, né? Como é essa tua ideia? Uma escola rodriguiana? O SESI de São Paulo está fazendo, no centenário, eles fizeram uma coisa incrível. Houve leituras de todas as peças do Nelson, de toda a obra, da obra completa. E junto com a leitura da obra do Nelson, montagem de 2 espetáculos, que são Boca de Ouro e A Falecida, que eu faço atualmente no SESI. E o SESI, e é bacana... Em São Paulo. Na Avenida Paulista, 1313. Eles passam o texto todo por trás. É bem didático, é mesmo para quem quer estudar a obra. Aí você pode acompanhar a obra escrita, quem está ouvindo a leitura. E vários atores leram e têm lido, atores históricos como a Vera Viana, foi a primeira engraçadinha do cinema brasileiro, a Miriam Meller, Norma Bloom, Fulvio Stefanini, eu não posso esquecer, vários atores importantes têm lido o Nelson Rodrigues. E tem debates também às quartas-feiras com o Rui Castro sobre temas específicos. Nelson e a política, Nelson e o cinema, Nelson e, enfim, vários temas. E o público sempre debatendo isso junto com os debatedores. E aí, numa dessas que eu participei, numa dessas mesas, eu falei espontaneamente que eu acho que é isso que eu acabei de falar para vocês, que eu acho mesmo que o Nelson tem que ser entendido pelo Brasil. Agora eu falei igual a ele. Entendido pelo Brasil. Compreendeu? Compreendeu? Tem que ser realmente incorporado à cultura brasileira, porque a gente é tão ignorante que a gente ainda não conseguiu dimensioná-lo da forma correta. Esse centenário é só o primeiro passo, que felizmente está sendo dado com eventos como esse hoje, esse do SESI e outros tantos que têm sido produzidos. É só o primeiro passo para despertar a primeira centelha da consciência de quem estuda literatura no Brasil sobre a importância desse dramaturgo chamado Nelson Rodrigues. Isso vai adiante, que nem pólvora. No meio desses debates, eu sou uma entusiasmada pelo Nelson por razões óbvias. A minha carreira tem a marca dele e eu tenho a marca. E ele tinha a minha marca porque eu sou física e emocionalmente o traço dos personagens que estão presentes na obra dele, que é exatamente a coisa do pequeno e do grande, do feminino e do masculino, do frágil e do absolutamente irado, do doce e do revoltado, do anjo e do demônio. Todos os personagens do Nelson são pontuados com essas extremidades. Muito fortemente. Você tem a doçura, a pureza, mas você também o demônio. E você encarna o lado iluminado e o lado escuro, sempre. E daí eu acho que é a grandeza e a graça de fazer. Não tem nada morno. Não tem nada em cima do muro. No Nelson. E eu tenho isso como atriz, como pessoa. Daí nossa aproximação também.
Então eu sugeri que se fizesse uma escola, Nelson Rodrigues, onde os atores tivessem a oportunidade de aprender bastante literatura brasileira, dramaturgia brasileira, português. Hoje em dia as pessoas, ainda mais com a internet, não querem mais falar direito, não querem mais ler o que é importante ler, e não pode se acabar, a língua não pode acabar. Entendeu? Somos poucos os países que falamos português, ora lá. E por que a gente não dá valor a isso? É uma língua linda e é uma língua que não pode acabar. Então a gente tem que valorizar o que é qualificado no português. Daí a escola Nelson Rodrigues, formação de atores, não evidentemente só o Nelson, mas eu não sei nem o que seria, foi uma viagem. Eu acho que o Nelson é o ponto alto, assim, é o que seria o diferencial. Isso, o diferencial. E aí estamos vendo isso. Eu estou politicamente tentando lançar essa ideia para que uma entidade como o SESI ou, quem sabe, o Banco do Brasil, o CCBB ou alguém, compre essa ideia e crie uma escola. Uma escola onde os atores possam se exercitar e estudar e fazer, sei lá o que seria, eu não sei, eu não sentei para discutir com outras pessoas. Eu sei que isso foi como pólvora, foi para a internet. A Vera Viana está louca na internet fazendo campanha, o próprio Rui Castro diz que apoia completamente a ideia, e eu estou divulgando essa ideia porque eu acho que a gente tinha que ter uma escola Nelson Rodrigues que fosse assim, valorizando a língua, valorizando o teatro brasileiro. É isso. Lucélia, na TV também você fez O Meu Destino é Pecar. Como é que foi na TV Globo, nos anos 80, né, a TV Globo fazer Nelson Rodrigues? Ademar Guerra dirigindo. Olha, foi lindo, mas foi tão mal divulgado, é uma pena. Porque acho que a própria TV Globo nem percebeu que era precioso. Eu acho que depois, muitos anos depois, eles fizeram A Vida Como Ela É com mais ênfase. O Meu Destino é Pecar foi jogado fora na programação, na grade. Era lindo. Era com Tarcísio Meira, Marcos Paulo. Eram os dois protagonistas. Eles até, em homenagem ao Marcos, podiam reexibir isso agora. A gente tem até uma era lindo, realmente lindo. Mas Vicente Bruno. Era um elencão e a direção da Denise Sarraceno era lindo, era realmente lindo. E O Meu Destino é Pecar música de Nana Caymmi também. Era lindo, era perfeito, mas ficou na grade num horário que na época não tinha o hábito de ver televisão mais tarde como hoje, porque a novela das 8 era às 8 e entrava no ar 11h30 depois de uma partida internacional de um campeonato de basquete que tinha, uma coisa assim, jogado fora, foi uma pena. Mas enfim, foi, do ponto de vista artístico e de conteúdo foi extraordinário. Vamos ver a cena da Lucélia com Marcos Paulo. Eu preciso falar com você, Leninha. Agora. Não, agora não. Agora, Lena. Aqui e agora. O que você quer comigo? Tudo, Lena. Tudo. Teu amor. Impossível, meu filho. Absolutamente impossível. Impossível por quê? Eu sou casada. O seu casamento não vale nada. A Guida ainda estava viva naquela época. Meu Deus. Eu tinha até esquecido. Guida. Um assassino por marido. Ele jurou que não matou. E você, ingênuo, acreditou naquele bêbado. Maurício toma partido da confusão, pressentindo que ela tinha uma grande sede de amor. Vamos para um lugar bem longe, Lena. Onde ninguém conheça a gente. A gente pode levar uma vida nova. Trocar de nome, se for necessário. Eu te amo, Lena. Não insista, Maurício. Por favor, não insista. Você ama seu marido, então? Não, eu não amo ninguém. Eu odeio o amor, tá me entendendo? Odeio. Então por que resiste? Eu não quero, eu não quero. Ela mesma não sabia por que se negava. Paulo César Pereira fazendo. Muito bom.
Bom, vocês querem... O que você quer fazer? Como temos um tempo, né, limitado pelo próprio CCBB também, umas 3 perguntas pra gente... Tá? 3 perguntas. Eu não sei como elaborar direito a pergunta, me emocionei muito no momento que você falou da língua portuguesa e da brasilidade. Eu queria entender um pouco do que eu já li do Nelson, um pouco como você vê a dimensão da tragédia no sentido brasileiro mesmo, que está no Nelson. Linda pergunta. É assim, o Nelson, ele tinha isso naturalmente. Assim, um gênio não é um gênio porque decide ser um gênio, né? Ele não é à toa o escritor que ele é. Hoje eu conheço melhor as peças dele, porque ao longo da minha vida eu li a obra dele umas 2 ou 3 vezes. Uma época eu fiz até um sarau literário na minha casa com o meu filho Pedro, que é ator também, e também escreve, quando o Pedro tinha uns 17, 18, 20 anos, e com os meninos todos que estavam ali em torno do Pedro, que são atores também, e não conheciam o Nelson. A gente leu quase tudo também, às segundas-feiras a gente se reunia e lia. Eu convidava sempre um diretor, um professor, para fazer uma avaliação, e a gente leu tudo: Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Vestido de Noiva, enfim, Bonitinha Mas Ordinária. E foi uma revelação para os meninos naquele momento, porque eles também, ninguém conhece, ninguém senta para ler. Eu sugiro, vocês são atores e estudantes, que eles sentem e leiam Nelson Rodrigues. Leiam as peças, porque ele tinha isso, essa pegada era dele. Ele pega a tragédia que existe no ser humano, na condição humana, como a Terbal falou aqui anteriormente, e ele leva ela para Tijuca. Os personagens dele são do subúrbio carioca. Ele pega aqueles personagens do subúrbio carioca e transforma aqueles personagens, dão a eles uma universalidade. Isso é tão incrível, um jeito de falar carioca, um jeito de falar tijucano. Ele coloca aquilo agora na falecida dos torcedores, a briga entre o Vasco e o Fluminense. E a tragédia está ali, a tragédia da Zumira, da dona de casa, que não tem amor, que tem nojo do amor, que tem nojo do beijo, que não consegue ser mulher com o marido, e que aí depois você revela que ela tem uma sensualidade explosiva, tremenda, e se dá ao amante. Os personagens do Nelson são incrivelmente internacionais e ao mesmo tempo locais. Como é a tragédia? Quando a gente pega uma peça do Shakespeare, eu sei lá, a gente não vai avaliar exatamente onde morava, sei lá, como é o nome da personagem? A Megera Domada? Catarina. De que subúrbio era Catarina? De onde vinha? Mas se fosse estudar mesmo a obra direito e você conhecesse a língua inglesa, como a gente conhece o português, você ia perceber no sotaque da Catarina a origem da Catarina. Então eu acho que aqui a gente tem essa oportunidade, ainda como intelectual, de estudar na obra do Nelson de onde vem os personagens. E ele vem de pessoas próximas a nós. Agora, quando eu fui fazer a Zumira, eu vi a personagem e perguntei ao Brás: o que você quer de mim exatamente? Eu falei, ele leu a peça para mim, na voz dele, ele é um excelente ator. E aí eu falei, então eu vou dizer o que eu quero fazer ela exatamente como ela está escrita no papel. Eu quero usar uma roupa que eu possa ser confundida no vagão do metrô com todas as mulheres que vão à Igreja Universal do Reino de Deus, sem trato, sem glamour, sem unhas feitas, com aquela saia pelo meio da canela, com aquele sapato sem charme, aquele vulcabras, sabe? Agora eu não sei como chama, sabe aquele vulcabras? Eu quero uma Zumira humana, uma Zumira que eu possa encontrar 30 aqui se eu sair aqui no centro da cidade. O Nelson tem isso, eu acho que isso que dá a dimensão humana aos personagens, sabe? E é essa Zumira que eu faço. E aí você dá um susto quando você vê que aquela mulher desnutrida, tuberculose, que está morrendo, tem uma sensualidade explosiva e que ela tinha um amante. E ela trepava com o amante no banheiro da sorveteria. É uma loucura o Nelson, de onde ele tira. Então eu não sei se eu te respondo, mas ele tem a tragédia latente na ponta dos dedos, na própria dor sofrida como ser humano, na vida dele que foi muito difícil, um cara que passou fome, que lutou a vida inteira, que não foi aceito, que foi censurado, que lutou a vida inteira pela sobrevivência.
né? E, enfim, eu acho que a gente tem que ter essa admiração por essa figura que é única na dramaturgia brasileira, eu acho. Ele tem um lugar que é só dele. Mais uma? Com licença. Esses três, só por causa do tempo, ela e depois o... Claro. Se eu estiver me estendendo, você me corta, viu? Nos breves estudos assim, que eu tive de Nelson, de relatos dele, e até no ciclo de palestras que a gente está assistindo aqui, e pelo que você falou, eu tenho a impressão de que ele criou algumas características muito específicas, como o jeito de falar, a preocupação de evitar a pornografia para poder permitir que as imoralidades fossem mostradas, como abortos, assassinatos e etc. das peças dele. E eu recentemente vi uma montagem que justamente era o oposto disso. E gerou uma discussão até no meu grupo de amigos da faculdade, que a gente viu uma montagem que o texto era declamado, que a gente às vezes até perdia no que via, e a gente ficou nessa discussão. O Nelson tem essa característica definida por ele mesmo tem um jeito de se falar Nelson, tem uma coisa que não se pode ter numa montagem de Nelson, tem uma coisa que se tem que preservar para dizer que é Nelson ou não? Ou ele é um autor realmente livre, assim? Ótima pergunta, obrigada. Eu vou tentar dizer o que eu penso sobre isso, tá? E o teatro é livre. Eu acho que a arte é livre. Você pode fazer o que você quiser, né? Teoricamente. Só que eu acho que quando você tem um autor com essa característica, você deve sim, aí é minha opinião pessoal, seguir à risca a respiração do dramaturgo. É como Shakespeare. Se você aprendeu inglês desde que nasceu e você é um ator shakespeariano, eu não sei se eles fazem experiências com Shakespeare destruindo a métrica. Pode ser que façam, não sei, eu nunca falei inglês, meu inglês é horrivelmente ruim. Eu jamais teria qualificações para ser uma atriz shakespeariana em inglês, porque em outra língua não existe. Existe a tradução, que já não é mais o legítimo da maneira como foi escrito. Eu sou rigorosíssima nesse ponto. O Nelson tem uma métrica em português, sim. Uma forma de falar, uma respiração, uma pontuação. Eu acho que caberia ao diretor sensato e ao ator respeitar o dramaturgo, como eu creio que a escola shakespeariana respeita na língua original, e acho que quem estuda Shakespeare no original, em inglês original, faz isso. Claro que o cara pode, os diretores brasileiros têm um problema que eu acho gravíssimo. Eles querem ser mais geniais que o Nelson Rodrigues. Isso é uma coisa irritante. Todos os diretores pegam o Nelson inclusive, eu agora vou fazer uma maldade. Está sendo gravado, acho que eu não poderia fazer, não posso falar. Eu acho que até a própria família dele às vezes tem um pouco assim, de querer ser tão genial quanto ele. Você não tem dois gênios na mesma família. Quer dizer, raramente, mas eu acho que os diretores tinham que ter um pouco mais de racionalidade, de inteligência prática. Pegar uma obra do Nelson e fazer o que está escrito. Isso eu acho que o Marco Antônio Braz faz magnificamente. Eu acho que tem que ter amor, carinho e respeito pelo... Aí o diretor vai lá, não sei quem foi o diretor, não quero nem saber, e diz assim, não, vamos fazer aqui uma macarronada, porque eu sou o cara realmente que faz isso é porque se acha um gênio. Entendeu? Então eu vou... Pouco que me importo para esse Nelson Rodrigues aí. Eu quero botar os atores e assim, assado. Pronto, falei o que eu acho, mas é uma opinião minha a respeito dessa questão. Tá? Edson? Opa, boa noite, Luciana. Olha só, querida, eu queria fazer duas perguntas. Infelizmente o Aderbal não está aqui, que seria o complemento. Primeiro, essa escola, esse projeto, se Deus quiser, de sair, vai ser no Rio ou só São Paulo? Não, vai ser na cidade de Pagar, né? Porque é uma escola... Porque é uma escola que custa dinheiro e ela tem um lugar fixo. Você deu uma ideia brilhante agora. Pode ser uma escola itinerante. Por que não? Porque ela não tem um conceito fechado ainda. Você entendeu? Pode ser uma escola de gente que viaja, porque o Brasil é imenso. Uma ideia bárbara sua. Mas quando você pensa uma escola, você pensa um prédio, né? Um lugar que as pessoas possam sentar e estudar.
Mas de repente pode não ser isso. Boa, eu vou pensar. Inclusive tem espaços aqui na Zona Portuária de Cultura que poderia aproveitar. Claro, porque se... Não, mas digo assim, se é uma escola itinerante, ela não vai ter um lugar físico. Ela pode ter uma sede administrativa e um corpo que viaje e vá fazendo workshops, experiências com atores do Iapoque ao Chuí, não é mais Iapoque Chuí. Né? Mas enfim, pode ter também uma escola com sede no Rio, sede em São Paulo, nas capitais. Enfim, não existe um conceito, deveria ser alguma coisa para todos, evidentemente. Bom, desde já estou me candidatando. Essa pergunta é... Você vai dar aula lá? Não, eu quero me candidatar como aluno. Eu quero, por favor, tenho muito que aprender de Nelson. E outra coisa, será que Dona Adriane poderia entrar nessa escola? Quem? A Dona Galisteu. Como ela sairia como aluna? Você sabe por quê? Eu acho a Adriana uma mulher talentosíssima. Eu não sei como ela... Eu acho que ela poderia... Eu acho que qualquer pessoa que pretende ser ator pode entrar na escola. Não sei se fica mais que uma semana. Com certeza. Já respondeu tudo. Obrigado. Não, a Adriana é uma atriz talentosíssima. Eu acho. Mas no início ela... Não sei, é a opinião sua. Eu acho ela uma atriz talentosíssima. E ela é uma pessoa inteligentíssima. Além de talentosa, é uma mulher muito inteligente. Não tive oportunidade de ver em teatro ainda, mas no início houve uns polêmicos com ela aí. A gente tem que terminar. É curto o nosso tempo, é limitado pela própria série do CCBB, que tem que fechar o prédio. Mas foi um prazer. Mas eu acho que a Lucélia foi brilhante. Vamos agora completar. Você quer tirar foto? Bem, a gente encerra, né, o ciclo do Nelson, né? Aqui a gente pode dizer que uma das melhores atrizes do mundo. Quase 70 de carreira. Mas, antes da Laura abrir a boca, Rodrigo. Sabe por que eu vim aqui? Por quê? Vim lhe perguntar o seguinte: você é cego ou você perdeu a vergonha? Como cego? Sua mulher está fazendo os piores papéis. Ou você ignora? Você é ou não é homem? Antes de tudo, sou pai. Laura, nesses 70 anos de carreira, foi pouco Nelson. Eu quis, de propósito, assim, uma atriz da tarimba da Laura, né? Da experiência da Laura. Todas as atrizes, assim, Fernando Montenegro, Cacilda Becker, Natália Timber, Tônia Carreiro, Marília Pera, fizeram Madame Cresci. Acho que terminar o ciclo do Nelson, né, com essa personagem simbólica que é Madame Cresci, e ouvir da Laura, né, a Laura fazendo a Cresci. Então, é uma espécie de homenagem ao Nelson, uma espécie de homenagem à Laura, né, que na verdade, queria que a Laura encerrasse fazendo a Cresci. E você tinha vontade de fazer mais Nelson? Lógico, muito. Eu nunca fiz Nelson no teatro. Eu fiz Nelson na televisão.
Só que eu tenho uma coisa que eu me orgulho mais do que Fernanda, Natália, todas elas. Eu comecei a ler Nelson, mocinha, acho que nem adolescente eu não era. Era menina. Eu morava num bairro em São Paulo. E eu não sei que dia da semana, não sei se era domingo, eles jogavam um folhetim nas casas. E aí tinha, em cada semana, tinha uma história de Nelson. E eu não sabia quem, lógico, eu não sabia quem era Nelson. Mas eu amava o que eu lia do Nelson naquela semana. E comecei a admirar sem saber quem era Nelson Rodrigues. Lógico, depois, eu entrei para a rádio com 16 para 17 anos, depois fui para a televisão, fiz teatro infantil. Aí é que eu comecei a prestar atenção no Nelson. Nelson Rodrigues é o universo do dramaturgo, do escritor. O Aderbal e o Célia, que é brilhante falando, disseram muita coisa sobre ele, e o que eles disseram eu ratifico, e é tudo que eles disseram mesmo. Porque o Nelson é isso mesmo que Aderbal falou e o Célia, que eu ia falar também. Ele traz a tragédia grega do dia a dia. Hoje em dia, o pai que mata o filho que mata o pai, a mãe que trai o pai. O Nelson trouxe tudo isso antes de muita coisa acontecer. Nelson previu, Nelson escreveu, Nelson mostrou. Bom, eu sou uma pessoa que admiro o Nelson e apesar de tudo, já está meio velha, eu queria fazer, eu quero fazer Nelson. Eu gosto muito dele, é muita inteligência, é muito talento, é muita vida, é muita vida. Eu sou a 41ª de Nelson Rodrigues. Comecei a ler Nelson menina. Eu tenho orgulho mesmo sem saber que era Nelson, mas gostava do que eu lia, do que estava escrito. Laura, você como uma atriz, assim, interpretando, supondo que você vai fazer o Nelson, ou todos os seus trabalhos, como é que você procura interpretar? Eu não digo um método, assim, como é que a Laura cria? Como é o processo de criação, o processo de interpretação? Não, de tudo. Laura, atriz. Claro que isso vai se encaixar no Nelson. Eu sou complicada. Eu tenho medo no começo, eu custo para começar a ler, decorar então nem me fala. Eu custo para ler, eu quero entender, eu quero saber o que o autor, o dramaturgo quer, o que ele quis, o que ele sonhou. Realmente eu sou muito difícil para começar a fazer um papel. Eu sempre tenho muito medo, eu sempre falo isso, eu morro de medo de fazer um personagem, de realmente não entender quem escreveu, o que ele queria, o que ele quis. Então é complicado, eu levo tempo, eu fico no escuro, eu fico no escuro. Aos pouquinhos é que vai aparecendo uma luzinha sobre o personagem, sobre o que eu estou entendendo, sobre o que eu quero, sobre o que o dramaturgo quer. Isso em qualquer papel, qualquer personagem que eu faço, eu tenho esse método. É lento, doloroso, me dói, porque eu sofro realmente, mas sei lá, no fim é um grande prazer. Às vezes a gente acerta, às vezes não acerta, isso faz parte da carreira, da vida. Bom, esmiuçando um pouquinho mais esse sofrimento, quando você diz assim que está no escuro, que sofre, o que é que faz parte desse escuro, o que é que faz parte desse sofrimento? O que é que está na tua cabeça? É a minha cabeça. O que é que passa? A cabeça que quer saber o que fazer, que
quer saber fazer o perfeito, que quer saber entender e que os outros entendam o que ela está fazendo. É muito importante que o que eu faço seja entendido pelo público. E como é que chega ao corpo, ao gesto? Como é que vem isso? Aos poucos, aos poucos. Isso é qualquer trabalho. Chega aos poucos. Eu realmente sou Caxias, eu estudo mesmo, eu fico horas lendo porque no começo eu não entendo nada, não entendo nada, mas aos poucos vem surgindo, é o que eu disse, uma luzinha. Vou formando o personagem na minha cabeça. Às vezes eu digo, não é assim, tá? Como é que é essa mulher? Como é? Eu faço uma história, faço uma novela na minha cabeça, faço um livro na minha cabeça. É difícil. Quem disser que interpretar é fácil, não sabe nada. É muito difícil. Eu acho dificílimo você criar um personagem, criar uma coisa que exista, que seja de verdade. Eu acho isso. Agora, vamos fazer esse objetivo, né, que a gente tinha, assim, de ler a cena da Madame Clécy com o rapaz, a mãe e um pedaço da Laíde. Então eu sei que tem estudantes aqui, né? Quem quer ler O Namorado da Clécy? Ele já levantou aqui. E aí, quem fica? Quem quer ler a mãe do namorado? A mãe? E mais alguém para ler um pedacinho da Alaide, 2 momentos da Alaide. Tem. Começa, né? Na página. E a Alaide. Você fica junto com ela aqui. Não, vai fazer Tá certo? Vamos ver, ao mesmo tempo, é Vestido de Noiva, a obra-prima do Nelson Rodrigues. Madame Clécy, né, uma personagem simbólica de toda a obra do Nelson Rodrigues, aquela personagem que a Laíde queria ser, né, que simboliza a prostituta, né, no fundo ele dizia que todas as mulheres desejavam ser Madame Clécy. E a mãe do rapaz que entra. Vamos, gente. Fala. Eu gosto de você porque você é criança. É tão criança. Vai? Vamos ao piquenique amanhã? Onde é? Paquetá. Todo mundo vai na barca das 10. Não. Amanhã é domingo. Tão branco. 17 anos. As mulheres só deviam amar meninos de 17 anos. Não mude de assunto. Vai! Não peço mais. Amanhã eu tenho compromisso. E aquilo que eu lhe disse? Não lembro. Por quê? Quer morrer comigo? Fazer um pacto como aqueles 2 namorados da Tijuca? Linda. Tem os cabelos tão finos. Olha, agora pode passar. Continua o namorado. Aceite. Não tem nada demais isso. É tão natural. Não. Eu sei como você é. Mas seu pai não tirou a mesada por minha causa? Então, assim eu fico zangado. Para depois você dizer, aceitou o dinheiro meu? Pensa que eu me esqueço? Aquilo foi brincadeira.
Pensou que eu estivesse falando sério? Então depois eu devolvo, só assim. Tá. Que menino. Agora vai, meu filho. Não precisa me enxotar, eu vou. Você sabe por quê? Daqui a pouco o desembargador chega. Viu? Por quê? Eu não tenho nem coragem de reclamar, depois que aceitei coisas de você. Você sabe que ele é um velho amigo. Só isso, juro. Então, ele me conheceu menina. Eu acabo matando você por causa desse desembargador. Você vai ver. É uma mãe que é. Mamãe. Eu bem sabia. Tinha certeza que você estava aqui. A senhora vai fazer o quê? Vá para casa, Alfredo. Vá. Sua mãe está mandando. A senhora que é a Madame Cleci? Sou. A senhora não quer sentar-se? Não. Eu estou bem assim. Sou a mãe de Alfredo Guermont. Eu sei. Então a senhora não tem consciência? Eu? A senhora sim. Então isso se faz com uma criança. Mas que culpa tenho eu? Que culpa? Um menino, uma verdadeira criança, chegando em casa às 2, 3, 4 horas da manhã. A senhora não vê? Mas eu estou confundindo tudo outra vez. Minha Nossa Senhora. Alfredo Guermont é de uma ópera. Traviata, foi Traviata. O pai do rapaz veio pedir satisfações à mocinha. Como ando com a cabeça, Cleci? O olhar daquele homem despe a gente. Você exagera, Scarlett. É indigno de entrar numa casa de família. Em compensação, Ashley é espiritual demais. Demais! Assim também não gosto. Ashley pediu a mão de Melanie. Vai se casar com Melanie. Se eu fosse você, preferiria Arete. 100 vezes melhor que o outro. Eu não acho. Mas é, minha filha. Você viu como ele é forte? Assim, forte mesmo. Você está vendo, Cleci? Outra vez. Penso que estou contando o seu caso. Contando o que li nos jornais daquele tempo sobre o crime. E quando acaba, misturo tudo. Misturo Traviata e O Vento Levou. Não como o seu assassínio. Incrível, não é? É a última vez que eu pergunto. Desiste ou não desiste? Peça tudo. Tudo menos isso. Isso não. Então vou entregar o caso à polícia. Aí eu quero ver. Eu tenho sonhado tanto. Nunca tive um amor. É a primeira vez. A senhora, se já amou, entenderá. Indigna! Eu sei que sou. Se a senhora visse como ele se zanga quando eu falo no desembargador. Meu filho metido como uma mulher desmoralizada, conhecida. Então, quando eu boto dinheiro no bolso dele... Mentirosa! Ele tão cheio de dedos para aceitar. Vou falar com meu marido. Ah, se isso for verdade. Olha, você se vier outra vez à minha casa, corro com você daqui. Mas o que é isso? Eu não sou direita, mas digo, não escondo. Tá ouvindo? Saia já. Né? Mais uma vez falando, e ouvindo a Laura, vamos guardar isso no ouvido da Laura. Eu acho que a Madame Cleci é mais, eu não fiz agora, mas é mais forte, é mais, é um pouco diferente do que eu fiz. Perfeito. Sensacional. Então vamos fazer o que vocês querem fazer 3 perguntas à Laura. Primeira pergunta, quem quer fazer? Vá lá. Essa visão que você falou do Nelson, de que no fundo toda mulher quer ser um pouco... Como é que é?
A visão de que toda mulher quer ser um pouco Cleci no fundo, você acha que... Toda mulher quer? Toda mulher admira a Cleci, almeja algo dela. Você vê isso nas mulheres hoje em dia? Eu acho que pode me ofender um pouco as mulheres. Mas eu acho que toda mulher tem assim um certo fascínio pela puta. Tem negócio de se aberta, de não ter beijo. Toda mulher assim, um pouquinho, diga, eu queria, sei lá, nem que fosse por um pouco ser uma puta. Segunda pergunta? Não, eu queria só complementar o que ela disse, que realmente eu li isso faz pouco tempo que eu terminei um livro do Nelson, que é A Menina Sem Estrela, que é uma reunião de várias crônicas dos jornais, e ele fala inclusive isso, que né, o único papel que a mulher sabe interpretar assim de cara, que se qualquer uma tu der ela vai saber fazer bem feito, é o papel da puta, da prostituta. Toda vez que o marido arranja, uma mulher casada, toda vez que o marido arranja uma amante, ela não pensa que pode ser, sei lá, uma moça assim, ela sempre pensa que é uma puta. A puta sabe mais do que ela, a puta é melhor do que ela. Sabe, ela tem que toda mulher sendo com aquela puta. Às vezes nem é puta. Sei lá, que não é puta. Pronto. Uma pergunta? Não. Eu tenho. Mais uma pergunta? Eu tenho, Diga aí. Olá, no microfone. No outro evento que o Hermes realizou aqui, eu lembro que você falou que você, como pessoa e como atriz, tem um negócio que sempre quando você pega um trabalho, independente de idade, de profissão, de nada, você vai para ganhar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, queria escutar isso. Eu sou assim, isso eu tenho acho que a vida inteira. Eu entro num trabalho. Eu não quero compartilhar, eu não quero, como é que a gente faz quando é esporte, você... Competir. Hã? Competir. Competir, não, eu sempre quero ganhar. Eu quero ganhar, não quero saber. Eu vou me esforçar feito maluco, vou estudar, vou procurar, vou ficar na rua observando se é um personagem que eu vou... Mas eu entro numa parte para ganhar. Eu entro, às vezes eu não ganho não. Também faz parte da carreira e da vida e é muito bom. Você também recolhe, opa, não ganhei. Mas eu entro para ganhar. Outra pergunta? Laura, eu acho que você ganha sempre, desde quando você começa lá no início, vai costurando, e chega no último momento, a Laura está lá. Então ela ganhou. E nós sentimos felizes em ver. Não é? Mas a gente perde. Acho que perder faz parte. Faz parte, mas eu acho que você, desde o início eu conheço, lá em 60 e alguma coisa, estou sempre focando que ela está sempre ganhando, sempre mostrando alguma coisa. Né? Sempre mostrando alguma coisa. Que bom, que bom. Faço força para isso, faço força. Laura, nós somos alunos da Cal e um conselho eu pra amo gente. a Cal. Acho uma escola seríssima. Falo até em São Paulo. Você tem um conselho para dar pra gente, uma coisa que você acha fundamental a gente que está no primeiro ou segundo período da faculdade? Então, é gostar de verdade, é amar a profissão, é saber o que você quer. Então, eu quero ser isso, então eu vou me dedicar de corpo e alma. Sabe? Porque hoje em dia, não é? De uns anos para cá, né? Todo mundo quer ser ator e atriz. Não é assim. Para ser ator,
tem que nascer com aquela chama dentro dele, tem que amar a sua profissão. Porque você vê, a televisão é um exemplo, né? Vem lá, e ele é lindo, ele não sei o que, ele fica lá. E aí ele fica 1 ano, 2 e depois ele desaparece e nunca mais. Porque ele não veio como ator. Ele não tem escola, ele não tem nada. Ele ou ela só tem a figura de bonito. Ator não é nem bonito, nem feio, nem gordo, nem magro, nem preto, nem branco, não é nada. O ator é tudo. O ator é uma massa que vai se formar. Ele é negro, então ele vai, se não tiver a cor, ele vai ter por dentro a coisa maravilhosa que o negro tem, da dança, da música. Entende? O ator é tudo e não é nada, mas é nada e vai ficar tudo. Isso que eu acho que é um ator. Mas a carreira é difícil, é sacrificada, a vida inteira. Mas se você amar, você chega lá e você vai conseguir o que você quer como atriz, como ator. O que precisa é gostar, ser perseverante, batalhar, sabe? Não ficar esperando porque não, ninguém vem te buscar em casa, não. Vai batalhar, vai para as escolas, que é a única coisa maravilhosa do mundo, é você ter uma escola nas costas. Então, basicamente, o conselho é isso: estuda, ser persistente, gostar, procurar, e você chega lá. Essa é que é a verdade. Eu não falo, né? Mais uma pergunta. Laura, como é que você vê hoje o teatro brasileiro? Você acha que seria um momento propício para o surgimento de um novo Nelson Rodrigues? Ai, que bom se for! Tem muita coisa boa no teatro, tanto como gente. Você vê Anderval, que é um diretor sensacional, tá ensaiando uma peça que eu não conheço o autor, mas ele me disse que é um autor maravilhoso. Eu acho, o teatro é sagrado, né? O teatro é um pedaço sagrado aqui no mundo. Acho que o teatro tem muita coisa boa, muita. Faz de vez em quando umas coisas ruins, né? Mas joga na lata do lixo. Mas uma vez o Antunes me falou, Antunes Filho, eu comecei com o Antunes no teatro, sorte. Aí o Antunes falou, Laura, vê tudo, vê cinema, vê circo, vê teatro, vê televisão. Ele falou, depois você dá uma peneirada. Depois vê o que você quer, de bom e o resto, mas vê tudo que são as grandes escolas. Bom para você. Legal. A última pergunta. Não é pergunta. Em cima do que ela falou de que o ator é tudo, né? Eu sou uma espectadora, uma admiradora do teatro. Aí eu tive uma vez aqui que eu assisti no Correio uma peça, Eugênie Grandet, acho que é do Balzac. Eugênie Grandet. E quem fez o papel do pai foi o Milton Gonçalves, o único ator negro numa peça francesa, né? Não. A gente não via a cor. Não, claro. Uma das interpretações. Não tem cor, não tem idade, não tem altura, não tem nada. Autor tem tudo. Exatamente. O único ator negro fazendo um papel. É lindo, Eugênie Grandet. É lindo. Milton Gonçalves. Espetacular. É verdade. O ator, ele fecha nele, na arte, na interpretação dele. É lógico. Quando ele é bom, a gente não sabe. Ótimo, é bom. Então, é isso mesmo. Laura, a gente tem que terminar, mas antes de terminar, nós vamos fechar os 100 anos do Nelson. 100 anos, a celebração desse autor, com a Laura lendo algumas frases, né, que já conhecemos do Nelson, mas ouvindo da boca da Laura.
E de perto eu enxergo. Olha como Deus é bom. Você me enxerga, eu enxergo de perto. Vamos lá. Quer que eu coloque o microfone, ó? Não quer que eu coloque? Você fica assim, você lê? Será que dá, né? Sem paixão não dá nem para chupar um picolé. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, da inexperiência. O amor entre marido e mulher é uma grossa bandalheira. É degradante que um homem deseja a mãe de seus próprios filhos. A prostituta só enlouquece excepcionalmente. Ó, a mulher honesta, assim, é que é devorada pelos próprios escrúpulos. Estou falando mal porque eu estou com a parede. Pelos próprios escrúpulos, está sempre no limite, na implacável fronteira. É o que nós falamos aqui. A liberdade é mais importante do que o pão. Todo ginecologista devia ser casto. Ginecologista devia andar com batina, sandália e coroinha na cabeça, como um São Francisco de Assis, com luva de borracha e um passarinho em cada ombro. Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata. Dinheiro compra até o amor verdadeiro. Não se apresse em perdoar. A misericórdia também corrompe. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bom sentimento. Se todos conhecessem a intimidade sexual uns dos outros, ninguém cumprimentaria ninguém. Invejo a burrice, que é eterna. Nem todas as mulheres gostam de apanhar. Só as normais. Só o inimigo não trai nunca. O brasileiro, quando não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte.